Deus maravilhoso, hein? Eu faço a oração que os poderes das trevas, da feitiçaria, que todas as forças de manjar baixado na encruzilhada, nos cemitérios, em nome do Senhor Jesus Cristo, se tornem cinzas. Cai por terra toda petição feita aos pés do feiticeiro conhecido neste bairro, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tá passando hoje a espada flamejante e cortando. Tá por terra, em nome de Jesus. Que as almas que estão presas pela feitiçaria, que as almas que estão na masmorra da macumbaria, hoje, abra os olhos e veja a luz da estrela da manhã. A luz que faz as algemas cair ao chão. A luz que transforma o coração oprimido por Satanás. Sim, a luz das nações, Jesus o Nazareno. Glória a Deus. Agora vamos à mensagem em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Olha só, escute. Jesus fez uma promessa ao colegiado de discípulos, e essa promessa foi: primeiro, importava que ele fosse pendurado no madeiro vergonhoso, que ele se rendesse ao poder de Roma, para que os teus pecados, os meus pecados, fossem substituídos pela justiça dele. A justiça e a santidade de Cristo é despojada, e toda imundície e sujidade e pecado dos homens está agora sobre a pessoa de Jesus. Por isso o sol escondeu o seu fulgor. Por isso o Pai ocultou a sua face. Eis a razão porque naquele madeiro vergonhoso e maldito, Cristo sentiu os horrores, os tormentos de todas as almas que pudessem ser amaldiçoadas na eternidade no inferno. Ele recebeu a cólera, a ira, que era para você e eu estarmos recebendo na nossa nudez do nosso pecado. Tem coisa mais linda do que o amor de Jesus? Tem algo mais fascinante do que a demonstração do amor do Altíssimo? Segunda promessa que Cristo fez, que após destruírem o templo, ele ergueria ao terceiro dia. Ele estava se referindo ao seu corpo, a ressurreição. Ele ressuscitou. Olha, ó, já foi cumprida as promessas, hein? Morte no madeiro, demonstração de amor, venceu o túmulo, ressuscitando, ascendeu aos céus. Agora, aonde eu quero chegar? Obrigada. Promessa que vai se cumprir. Ele prometeu ao seu colegiado de apóstolos, ele prometeu ao público que ouvia o sermão dos seus lábios, de que um dia todos, homens, mulheres, crianças, de todas as raças, tribos, nações, línguas, todos hão de ver ele retornar num cortejo magnífico, uma majestade impressionante, estonteante, que ele retornará não como cordeiro ferido, não para ser esmagado, não para ser moído,
mas ele retornará em glória, poder e esplendor. E olha, escute, é importante dizer isso. Disse ainda Jesus: todo joelho se dobrará. Sabe aqueles que você considera como santos? Estão inclusos. Todo joelho se dobrará. Sabe o feiticeiro que você reverencia? Está incluso na profecia de Jesus. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele, absolutamente somente Ele, é o Senhor. Diga esse título. Não é dado a ninguém, independente do gênero, se é homem, se é mulher. Todos hão de confessar que Ele é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Será um dia de horror, será um dia de desespero, será um dia de perdição para aqueles que recusaram se submeter à coroa de Cristo, se submeter ao senhorio do Salvador. Mas será também um dia de festejo, um dia de celebração, aqueles que em vida terrena deixaram de lado os seus ídolos, arredaram para trás a feitiçaria, abriram mão da bebida, da prostituição e foram até os pés do Redentor de Jesus. E adquiriu dele, das suas mãos santas, a doce graça do perdão, libertação do império de Satanás, salvação e o Espírito Santo de Deus. Isso aqui, ó, irmãos. Olha só, coisa séria. Olha o que está escrito aqui, ó. Livro de 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses. Olha o que aqui diz. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Diz assim, ó. Versículo 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. A primeira, que o Senhor desceu dos céus, Ele desceu e se fez carne. Ele desceu e se fez pobre. Ele desceu como servo. Mas desta vez, quando Ele descer, Ele vai descer em um esplendor, em um fulgor, em uma glória tão majestosa que nunca se viu em toda a existência humana. Tamanha majestade e glória. O vencedor, o que venceu o túmulo e a morte, vindo em corpo vivo, coroado com diademas na cabeça. Sim, aquela fronte que foi ferida pela coroa de espinhos, agora vai vir com diademas sobre a sua cabeça. Sim, aqueles olhos que foram vendados pelos soldados arrogantes, soldados romanos, tapando a vista de Jesus, de não ver o brilho do sol, virá com os olhos como de chamas, como descreveu o apóstolo João. Seus olhos são como de chamas. Este Cristo, sim, que foi agredido em pujante zombaria, colocaram uma caniça, colocaram e zombaram dele. Virá agora, retornará, segurando sim, o cetro da justiça, porque ele vem para buscar o seu povo, mas vem também para vingar
os que não se renderam a Jesus. Por que vingar, pessoal? Porque toda vez que você diz não, eu não reconheço somente o culto ao Senhor Jesus. Não! O meu culto é minha devoção. Se Jesus quiser, é para Ele e para outros. Se Ele quiser o meu serviço, é para Ele e divido também o meu louvor aos ídolos. Então você faz parte daquele coro que está gritando crucificam. Você faz parte daqueles soldados romanos que vilipendiaram Jesus. Pois fique sabendo, se você não se render a Jesus, o retorno de Cristo para ti será como vingança. E virá como vingança. Ó, tá aqui, pessoal. Olha, a Bíblia não mente e os lábios do profeta também não existe engano. Olha só, livro de 2 Tessalonicenses. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, diz assim, ó, versículo 8. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Você está entendendo? Se você recusa a sua devoção fervorosa e exclusiva ao Altíssimo, se você, na sua arrogância e soberba, afirma de que só aceita o senhorio de Cristo, se der sua devoção, se der o seu culto a Ele e aos ídolos, então você está aqui, ó, está debaixo de promessa de vingança. Venha hoje para Jesus, se humilhe na presença do Altíssimo e verás a glória e a majestade do Senhor descer sobre ti. E ela virá como perdão, libertação e salvação do fogo do inferno. Quando não tem outro que possa salvar o pecador do precipício eterno, do abismo vergonhoso, senão Jesus Cristo Nazareno. Eu tenho duas notícias para encerrar aqui. Essa mensagem ela vai ter dois resultados. O primeiro resultado é triste. Tem uns que vão prosseguir aqui. Vão continuar beijando os pés dos ídolos. Vão insistir em buscar favores aos feiticeiros. Vão manter-se bebendo da taça do mundo mal, se embriagando com o pecado. E essa mensagem terá cheiro de condenação, porque vai atravessar o rio, vai passar por além do túmulo e vai se ajuntar às almas malditas dos falecidos sem Jesus. Agora tem uma notícia boa. Se você hoje decidir se render sem reservas, se entregar a Cristo, se hoje você confirmar que o seu coração é apenas de Jesus, quebrando os teus ídolos, queimando os teus ídolos e pondo o teu coração em fervor e devoção somente ao Senhor Jesus, descerá sobre ti perdão, libertação, salvação do fogo do inferno. Olha que coisa linda, né? E o Espírito Santo fará morada em ti e operará obra gloriosa, impressionante, que os deuses feitos pelas mãos dos homens não podem, hipótese alguma, fazer, até porque eles estão mortos. Tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos, mas não ouve. Tem boca, mas não fala. Tem pés, mas não se move. Tem mãos, mas não tem como estender para socorrer. Muito menos tem o dom da graça de salvar você do fogo do inferno e te conduzir à presença do Senhor Jesus, num relacionamento lindo com o Pai. Amém? Vai entregar a mensagem, né? O dever é anunciar, né?